Boa noite. Boa noite. Temer discute com ministros o aumento do rombo das contas do governo. Uma das medidas pode ser o congelamento do reajuste do funcionalismo. Mais de 3 bilhões e meio de reais com dinheiro público para os candidatos no ano que vem. Comissão da Câmara também aprova novo modelo para eleger deputados. A investigação sobre Rocha Loures, ex-assessor de Temer, vai continuar. Fachin desmembra a ação depois que a Câmara barrou o processo contra o presidente. Reaberto inquérito sobre a participação de Lula no mensalão petista. Marcos Valério, que já foi condenado, aponta propina de 7 milhões de reais para o PT. 12 ex-funcionários da antiga FEBEM são condenados por tortura. 58 internos foram agredidos com paus e ferros 12 anos atrás. A Justiça dá 5 dias para invasores saírem do plenário da Câmara Municipal de São Paulo. Eles rejeitam o novo passe estudantil e o plano de privatizações e concessões de Dória. O Jornal da Gazeta está no ar. Apesar de a lei brasileira permitir, a prisão domiciliar para mulheres grávidas ou com filhos pequenos ainda é uma exceção. Um direito que aqui no estado de São Paulo beneficia apenas 56 presas. Adriana Anselmo está em casa, no amplo apartamento no Rio de Janeiro. A ex-primeira-dama, ré na Lava Jato, chegou a ficar presa por 4 meses no complexo de Bangu, mas foi autorizada pela Justiça a cumprir prisão domiciliar. Ela é acusada de lavar dinheiro da organização criminosa comandada pelo marido, o ex-governador Sérgio Cabral. Ele continua preso, responde a 14 processos e já foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ainda que envolvida num dos maiores desfalques aos cofres públicos fluminenses, ela conseguiu exercer o direito de mãe. Responde à Justiça de casa, porque tem filho menor de 12 anos de idade. Uma justiça, pesos diferentes. A letra da lei funciona perfeitamente para uns, em especial os mais ricos. Mas para outros, ela simplesmente não sai do papel. Mulheres grávidas ou com filhos de até 12 anos de idade têm direito à substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar. Mas dificilmente isso acontece. Em São Paulo, os números oficiais revelam como o benefício previsto em lei no Código de Processo Penal, no artigo 318, o mesmo usado para liberar Adriana Anselmo, é quase sempre ignorado. Hoje são 12.570 presas no estado. Dessas, pouco mais de 3.400 estão presas preventivamente. Mas no total, incluindo também as já condenadas, apenas 56 ganharam o direito à prisão domiciliar. O nosso grande receio é que se pretenda igualar por baixo, quando na verdade a equiparação deve ser por cima. Ou seja, se houve o reconhecimento para a Adriana Anselmo é porque ela tem esse direito, só que esse mesmo direito ela deve ser estendido a todas as pessoas. E por que a Adriana conseguiu e as outras não? Segundo Carlos Isa, a diferença não está na argumentação técnica da defesa, e sim no preconceito de quem julga. O artigo 318 também prevê o benefício para homens e mulheres que estejam debilitados por doença grave ou quando têm mais de 80 anos e ainda se o pai for o único responsável por filho de até 12 anos de idade. Só que na Lava Jato, políticos e empresários que fizeram delação premiada conseguiram ficar em casa ou ser monitorados por tornozeleira eletrônica, mesmo sem a previsão da lei para tal benefício. O Tribunal de Justiça de São Paulo não quis gravar entrevista sobre o assunto, mas o defensor aponta que a rotina é sempre a mesma. O tratamento para o rico e branco é diferente daquele dado ao pobre e preto. É muito comum que pessoas privilegiadas consigam benefícios legais, benefícios esses que não são reconhecidos para as pessoas mais pobres, pessoas de periferia, são justamente as pessoas atendidas pela Defensoria Pública. Então, há sim um tratamento desigual por parte da Justiça em relação às pessoas pobres. Justiça de São Paulo condena 12 ex-funcionários da Fundação Casa por tortura. O crime foi em 2005, na unidade da Vila Maria, na Zona Norte. Os ex-funcionários foram condenados por agressão a 58 jovens, mas, segundo o Ministério Público, o número de vítimas chegou a 112.
10 pessoas foram condenadas a 10 anos e meio de prisão em regime fechado e outras 2 a 1 ano e 2 meses em regime aberto. Foi a maior condenação de funcionários da FEBEM por esse tipo de crime. Na decisão, o juiz considerou que os agressores agiram com extrema crueldade. Vídeos feitos pela Promotoria da Infância e Juventude mostram que os internos foram agredidos com paus e ferros. Segundo o Ministério Público, os jovens apresentavam ferimentos na parte de trás dos corpos, o que deixou claro que eles não estavam enfrentando os agentes, mas caracterizou a prática de tortura. Os 12 condenados foram demitidos, mas 2 acabaram reintegrados à instituição por decisão judicial. O promotor de justiça Alfonso Preste disse que a condenação foi branda e que vai recorrer para aumentar as penas e contra a absolvição de outros 2 acusados. A Fundação Casa, antiga FEBEM, diz que não tolera qualquer tipo de violência e desrespeito aos direitos humanos e destaca que a unidade onde houve tortura foi fechada em 2007. A Justiça deu 5 dias para manifestantes desocuparem o plenário da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Integrantes dos movimentos sociais e do Passe Livre invadiram a Câmara ontem. Eles protestam contra o pacote de privatizações e concessões do prefeito João Dória, do PSDB, e as mudanças no passe livre estudantil. Na parte da manhã, o grupo que invadiu a Câmara dos Vereadores autorizou a entrada das equipes de reportagem no plenário para uma coletiva. Qual é a lógica da venda de patrimônios públicos para uma cidade que gasta milhões por mês com aluguel para poder colocar uma UBS na periferia? Estendam o debate das privatizações, das concessões e das privatizações para quem é de direito, para a população de São Paulo. Pela sala foram espalhados cartazes e faixas em protesto contra a gestão do prefeito João Dória, do PSDB. Em uma das portas havia até uma barricada, feita com cadeiras para obstruir a entrada dos vereadores e da Guarda Civil Metropolitana. Os manifestantes invadiram ontem o plenário. Declaramos ocupada! Declaramos ocupada! A Câmara Municipal de São Paulo! A Câmara Municipal de São Paulo! Depois de um acordo com o presidente da casa, a entrada de água e comida, que estava proibida, foi liberada. Os manifestantes são contra a mudança no passe livre estudantil, que reduziu o tempo de uso do benefício, e o pacote de privatizações e concessões anunciadas pelo prefeito de São Paulo, e que está em tramitação na Câmara. Eles querem que seja votado em caráter de urgência um plebiscito para o pacote. 3 projetos foram apresentados por vereadores para que seja feita a consulta pública. A privatização é a venda de propriedades estatais para a iniciativa privada. Já a concessão estabelece um prazo específico para a empresa explorar o serviço. Na mira das privatizações do Tucano está, por exemplo, o Autódromo de Interlagos, na Zona Sul. Já o modelo de concessões deve servir para alguns parques da cidade, entre eles o Ibirapuera. O presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, do DEM, disse que a manifestação não está atrapalhando os trabalhos aqui no Legislativo, que continuam normalmente. Ele também afirmou que vai encaminhar a proposta de plebiscito para uma comissão de líderes, formada por vários vereadores, para a discussão. É uma discussão dos vereadores e não da presidência. Cabe ao presidente mediar essa discussão com os demais vereadores. E eu levarei a colação, conforme compromisso meu, a apreciação do Colégio de Líderes. O prefeito João Dória afirmou hoje que a invasão da Câmara Municipal só aumenta o desejo do Executivo de seguir adiante com os projetos. Esse é o caminho para o Brasil. Nós precisamos ter um país mais eficiente, o Estado menor, mais produtivo, focado em saúde, educação, habitação, segurança pública e serviços sociais, e menos gorduroso, menos inchado e menos ineficiente. Ele também descartou a possibilidade de recuar na decisão de restringir o tempo de uso do passe livre estudantil. A presidência da Câmara Municipal de São Paulo disse que vai recorrer da decisão que deu 5 dias para os manifestantes desocuparem o plenário da casa. Por telefone, a presidente da UNE, Gabriela Ferro, confirmou que os estudantes receberam a notificação, mas que não pretendem sair. O ex-presidente Lula vai ser novamente investigado pelo Mensalão. A decisão é da Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, que mandou desarquivar o inquérito de 2012.
Esse não foi o único revés para a defesa de Lula esta semana. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido que queria declarar o juiz Sérgio Moro como suspeito nos processos da Lava Jato que envolvem o ex-presidente. O ministro Félix Fischer, do STJ, avaliou que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, estava correta ao considerar que o habeas corpus não é um instrumento processual adequado para o exame da suspeição de Moro. Os advogados do petista alegam que há fatos novos que demonstram que o juiz Sérgio Moro foi parcial na condução dos processos da Lava Jato que envolvem Lula. Mas, segundo o ministro Fischer, a atuação do juiz já foi reconhecida como legítima em outras instâncias e que novos fatos têm que passar por elas. Outra questão levantada pela defesa e rejeitada tanto no TRF quanto no STJ foi a análise da suposta incompetência da 13ª Vara Federal em Curitiba para processar o ex-presidente por fatos que teriam ocorrido no exercício do cargo em Brasília. A decisão do STJ não foi o único revés sofrido por Lula nesta semana. O ex-presidente vai voltar a ser investigado no caso do mensalão petista. O inquérito aberto no final de 2012, após depoimentos do publicitário Marcos Valério, condenado como operador do esquema, estava arquivado por falta de provas desde 2015. Valério acusou Lula e o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, de terem negociado pessoalmente o repasse de 7 milhões de reais da empresa Portugal Telecom para pagar dívidas eleitorais do PT. O acerto teria ocorrido dentro do Palácio do Planalto e o dinheiro enviado ao exterior em contas que teriam sido indicadas a Miguel Horta, executivo da Portugal Telecom. Mais de 20 pessoas foram ouvidas pela Polícia Federal no inquérito, mas naquela ocasião os investigadores não encontraram indícios dos supostos pagamentos. No ano passado, a 10ª Vara Federal de Brasília solicitou nova análise ao Ministério Público Federal frente às revelações trazidas à tona pela Lava Jato. A decisão de retomar as investigações é da Câmara de Combate à Corrupção do órgão. Lula já foi condenado na Lava Jato a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do apartamento triplex em Guarujá. Ele ainda é réu em outras 5 ações penais. Marcos Valério está preso desde 2013, condenado a 37 anos e 5 meses por peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e pelo crime contra o sistema financeiro. No mês passado, ele fechou acordo de delação premiada. Os termos não foram divulgados. Além do mensalão petista, Valério também é investigado pelo chamado mensalão tucano. A assessoria de Lula diz que as acusações de Marcos Valério foram feitas em 2012 e investigadas por 3 anos. E que os ministérios públicos de Portugal e do Brasil pediram o arquivamento delas por falta de provas. A defesa do ex-presidente diz ainda que não há nada, portanto, que justifique a reabertura dessa investigação agora. O Ministério Público Federal diz que acusações de Joesley Batista sobre contas no exterior que seriam movimentadas por Lula e Dilma por meio do ex-ministro Guido Mantega são incomprováveis. A informação é do procurador Ivan Cláudio Marques, que comanda esta investigação no Ministério Público Federal do Distrito Federal. Em entrevista ao portal de notícias UOL, o procurador disse que pediu documentos para Joesley Batista para comprovar os fatos, mas o empresário não teria mandado nada. Em delação premiada, Joesley disse ter aberto 2 contas no exterior para depositar propinas referentes aos contratos que o Grupo JF mantinha com o BNDES. O empresário da JBS Friboi disse aos procuradores que as contas juntas chegaram a somar 150 milhões de dólares, dinheiro que seria usado para movimentar as campanhas dos ex-presidentes Lula e Dilma. Segundo Joesley, os valores eram negociados com o então ministro da Fazenda, Guido Mantega. O empresário contou que informava os extratos das contas para o ex-ministro, que repassava as informações para os ex-presidentes. Tanto Lula quanto Dilma negam as acusações. Para o procurador, a versão de Joesley tem pelo menos 3 pontos que precisam ser esclarecidos. O primeiro é o fato das contas estarem em nome do próprio Joesley. O segundo seria a falta de evidências de que Lula e Dilma sabiam da existência das contas, já que os dois negam e as tratativas eram feitas através do ex-ministro Guido Mantega. Por fim, o procurador cita a falta de comprovação de que o dinheiro depositado no exterior tenha voltado ao Brasil na forma de doação eleitoral.
A JF contesta a declaração do procurador. A empresa nega que o empresário mentiu e diz que o compartilhamento de informações complementares às delações está sendo feito dentro dos trâmites legais e que os executivos continuam à disposição da Justiça. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, se ficar comprovado que Joesley manipulou informações, o acordo pode ser revisto, como prevê a Lei de Delações Premiadas que baseou o depoimento. O mesmo pode acontecer se as provas apresentadas não sustentarem as alegações do empresário. Nesse caso, a Justiça também pode determinar a redução dos benefícios de Joesley, como, por exemplo, reconsiderar a imunidade total concedida a ele. Comissão especial na Câmara dos Deputados aprova texto base da reforma política. Algumas sugestões de mudanças não foram votadas por falta de quórum. Uma nova sessão está prevista para a próxima terça-feira. Entre as principais alterações já aprovadas está a mudança de sistema proporcional para o distritão. O chamado distritão foi aprovado ainda de madrugada com um placar apertado. 17 votos contra 15 e 2 abstenções. Por esse modelo, são eleitos para o Legislativo os candidatos mais votados. Hoje, o sistema proporcional considera a soma dos votos de todos os candidatos e da legenda para definir quantas cadeiras o partido terá direito. Os defensores do voto distrital, entre eles o presidente Michel Temer, o partido dele, o PMDB, o DEM e parte das siglas do chamado Centrão, argumentam que as legendas tendem a lançar menos candidatos, o que tornaria a eleição mais barata. Também evita o fenômeno dos chamados puxadores de voto, como o Tiririca, que acontece quando candidatos populares, supervotados, acabam elegendo colegas do partido ou coligação com poucos votos. Por outro lado, os críticos e a oposição, que diz ter o apoio de cerca de 200 deputados, alegam que o distritão enfraquece as legendas e dificulta o surgimento de novos nomes na política, já que favorece a reeleição de candidatos conhecidos, muitos deles implicados na Lava Jato. Não há consenso na Câmara e, para entrar em vigor, o distritão precisa ser aprovado em plenário por 3/5 dos deputados e depois no Senado. O que deve passar a toque de caixa e com a maior parte da oposição e governistas de mãos dadas é o chamado Fundo Especial de Financiamento da Democracia, que, na verdade, vai financiar as campanhas eleitorais com dinheiro público. O montante proposto para o ano que vem é de 3 bilhões e 600 milhões de reais, dinheiro do contribuinte para o caixa dos partidos. O valor corresponde a 0,5% da receita corrente líquida da União. Na comissão hoje, a proposta foi aprovada por ampla maioria, 20 votos a 4. Em 2015, o Supremo proibiu as doações de empresas privadas e os políticos perderam a principal fonte de financiamento das campanhas. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, defende realocar recursos que já vão para os partidos. O que eu estou dizendo é que se for criado o fundo, e disse mais, se fosse criado o fundo apenas pelo fundo, tirando dinheiro da saúde e da educação, eu só pautaria aqui, não pautaria de ofício, só pautaria pela vontade da maioria dos líderes, que aí a responsabilidade seria dividida com todos os partidos, com todos os líderes. Em outra decisão hoje, a comissão voltou atrás e manteve o cargo de vice para presidente, governador e prefeito. No relatório do deputado Vicente Cândido, do PT, aprovado ontem, a figura, que custa 500 milhões de reais por ano, tinha sido extinta. Também fica mantido o cargo de suplente de senador. A comissão também decidiu que os indicados aos tribunais superiores passam a ter mandato de 10 anos, o que inclui os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o magistrado de uma corte superior permanece no cargo até se aposentar aos 75 anos. Os parlamentares têm pressa para aprovar a reforma política até o fim de setembro, para que as novas regras já vigorem nas eleições do ano que vem. Uma outra comissão da Câmara discute a chamada cláusula de barreira. No relatório que foi apresentado hoje, a deputada Sheridan Oliveira, do PSDB, defende que só tenham acesso ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de televisão e rádio os partidos que alcançarem, no mínimo, 1,5% dos votos em 2018. A ideia é que esse patamar cresça de forma gradual.
E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o fundo eleitoral para financiamento das campanhas. O Congresso assa em fogo alto o que os parlamentares chamam de reforma política. Na verdade, trata-se de uma reforma eleitoral. O miolo da picanha é o Bolsa Eleição, um fundo criado para financiar com verba pública as campanhas políticas. Coisa de 3,6 bilhões de reais. O gasto é inevitável, pois o Supremo Tribunal Federal proibiu em boa hora as doações eleitorais de empresas. Mas há um problema. Criado por um Congresso apodrecido, o novo fundo pode servir para sujar verba limpa. No Brasil, a propaganda eleitoral na TV consome quase 50% da verba de uma campanha. Contratado a peso de ouro, o marketing espetáculo não realça as qualidades do candidato, esconde os seus defeitos. Pior, forja qualidades inexistentes. O eleitor elege uma coisa e recebe outra. Como não pode devolver o produto, tem que aturá-lo por 4 anos até a próxima eleição. Na prática, o financiamento público já vigora no Brasil por meio do horário eleitoral gratuito e do fundo partidário, que custam algo como 1,8 bilhão de reais. Outra parte passa por baixo da mesa. Os políticos retiram dos cofres públicos o grosso do dinheiro gasto na eleição, trocando apoio empresarial por contratos públicos. A Lava Jato escancarou essa prática. Como a pseudo-reforma não inclui providências para baratear as campanhas, o Bolsa Eleição pode derramar a verba limpinha do contribuinte no mesmo caldeirão de lama que inclui o Caixa 2. Boa noite. Pelo segundo dia, o presidente Michel Temer se reúne com a equipe econômica e líderes do Congresso, mas não anuncia mudança na meta fiscal. A definição deve ser divulgada na segunda-feira. De manhã, Michel Temer participou de uma cerimônia na sede da Advocacia Geral da União e falou contra o abuso de autoridade e em defesa da harmonia entre os poderes. Hoje se fala muito em abuso de autoridade, né? Interessante que é uma visão muito autoritária da ideia de autoridade, porque as pessoas acham que a autoridade é a autoridade constituída, não é? E quando, na verdade, a única figura que tem autoridade no nosso sistema é a lei. Ou seja, quando há ultrapasse dos limites legais, é que há abuso de autoridade. O discurso foi depois da defesa de Temer pedir a suspeição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O presidente também lembrou do tempo em que atuou como procurador do Estado de São Paulo. Minha satisfação de estar aqui e convenhamos para recordar um pouco os bons tempos de 82, 83, quando o mundo, pelo menos para mim, era mais tranquilo. Depois do evento, Temer voltou ao Palácio do Planalto e, no almoço, se reuniu com ministros da área econômica e parlamentares. O governo adiou a revisão das metas fiscais de 2017 e 2018. O rombo deve sofrer um aumento de 20 bilhões de reais para este ano e de 30 bilhões para o ano que vem. Este ano, o déficit que foi inicialmente previsto em 139 bilhões de reais vai passar de 159 bilhões. Em 2018, o indicador iria de 129 bilhões para 149. Depois de o governo formalizar as propostas, as novas metas precisam ser aprovadas pelo Congresso. Temer também participou da cerimônia em que foi anunciada oficialmente a distribuição de 7 bilhões de lucros do FGTS para trabalhadores. Segundo o presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occhi, em média, o trabalhador vai receber R$ 30 até o dia 31 de agosto. O saque está sujeito às mesmas regras de retirada do fundo. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu desmembrar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer e o ex-assessor especial dele, Rodrigo Rocha Loures. A denúncia contra Loures foi encaminhada para a Justiça Federal de Brasília. Já o inquérito contra Temer foi suspenso depois que a Câmara dos Deputados rejeitou o prosseguimento da denúncia por corrupção passiva. A suspensão vai durar até Temer terminar o mandato no fim do ano que vem. Fora da presidência, Temer pode voltar a ser investigado na primeira instância da Justiça ou novamente no Supremo, se assumir algum cargo com foro privilegiado no governo federal. Já em relação ao ex-suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, denunciado junto com Temer, Fachin determinou que as acusações sejam analisadas na primeira instância da Justiça Federal, em Brasília. Loures foi preso no dia 3 de junho por determinação do ministro Edson Fachin. Em abril, ele foi flagrado recebendo uma mala com R$500 mil que teria sido enviada pelo empresário Joesley Batista, dono da JBS Friboi.
O dinheiro seria a primeira parcela de uma propina que seria paga em 20 anos ao presidente Temer, em troca de benefícios ao grupo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, havia denunciado Temer ao Supremo pelo crime de corrupção passiva. A acusação está baseada nas investigações iniciadas a partir do acordo de delação premiada da JBS Friboi. Entre as provas está o áudio da conversa gravada pelo empresário Joesley Batista, um dos donos da empresa, em encontro com o presidente, em março, no Palácio do Jaburu. Durante a investigação, a defesa de Temer questionou a legalidade das gravações e os benefícios concedidos ao empresário pela Procuradoria-Geral da República pelo acordo de delação premiada. O ministro Edson Fachin atendeu a um pedido da defesa do presidente Temer e negou hoje a inclusão dele no inquérito que apura se deputados do PMDB formaram uma organização criminosa que atuou na Petrobras e na Caixa Econômica Federal, no escândalo que ficou conhecido como o quadrilhão do PMDB. A decisão vale também para os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. No despacho, Fachin alegou que os fatos pelos quais o presidente é suspeito já estão sendo investigados em outro inquérito que deu origem à denúncia por corrupção passiva, arquivado pela Câmara na semana passada. No Senado, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional negou que a Agência Brasileira de Inteligência tenha espionado o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O ministro Sérgio Etchegoyen falou na Comissão de Relações Exteriores. A denúncia foi publicada pela revista Veja em junho. De acordo com a publicação, o presidente Michel Temer acionou Etchegoyen e a ABIN para bisbilhotar a vida de Edson Fachin, relator da Lava Jato. A medida seria uma retaliação às investigações autorizadas por ele, com base nas delações da JBS Friboi, para apurar os crimes de organização criminosa, corrupção passiva e obstrução da justiça, que teriam sido praticados pelo presidente da República. Hoje, no Senado, o ministro Sérgio Etchegoyen voltou a negar a espionagem. Absolutamente não houve nenhuma operação de nenhuma natureza para a investigação do ministro Fachin. Não saberia lhe dizer as razões da revista Veja. Uma acusação desta gravidade precisaria aportar provas que não existiram, precisaria que houvesse na cadeia, na estrutura de comando da ABIN, uma falta de valores éticos, morais e institucionais que não existe, senador. A acusação chegou a criar um mal-estar com o Supremo Tribunal Federal. A presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, reagiu. Chegou a dizer que, se fosse confirmada a devassa contra Fachin, era uma ação própria de ditaduras. Em telefonema para a ministra, o presidente Temer negou ter pedido para monitorar o relator da Lava Jato. Após a conversa, Carmen Lúcia afirmou não ser possível duvidar da palavra do presidente da República e disse que, por hora, o caso estava esgotado. E a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, negou a transferência de um inquérito contra Aécio Neves na corte para o ministro Gilmar Mendes. O pedido tinha sido feito pela defesa do senador Tucano. A investigação em questão apura se Aécio Neves recebeu propina para beneficiar a empreiteira Odebrecht em contratos para a construção das usinas de Santo Antônio e Jirau, no Pará, conforme denúncia dos próprios ex-executivos da construtora. Para a defesa do Tucano, o objeto desse inquérito não tem relação com a Operação Lava Jato. Portanto, a relatoria não deveria ter sido distribuída automaticamente ao gabinete do ministro Edson Fachin, que é o relator de todos os inquéritos da Lava Jato no Supremo. O Tucano pediu à Suprema Corte que a investigação fosse encaminhada ao ministro Gilmar Mendes, que apura casos de corrupção no setor elétrico, supostamente iniciados a partir da influência do PSDB. Porém, a ministra Carmen Lúcia diz que não vê relação entre os casos, embora tenha reconhecido que o inquérito em questão não está ligado ao esquema de corrupção da Petrobras, apurado pela Lava Jato. Carmen Lúcia determinou que a investigação de Aécio Neves seja mandada para sorteio eletrônico entre todos os ministros da Corte, junto com 5 outros casos. O presidente licenciado do PSDB é alvo de 9 inquéritos no Supremo por suspeita de corrupção e favorecimento ilícito.
Ontem, a Polícia Federal concluiu uma das investigações sobre ele, sobre as suspeitas de que o tucano seria um dos favorecidos no esquema de desvios de dinheiro e Furnas. No relatório final, a Polícia Federal diz que não há provas de que o senador de Minas Gerais recebeu dinheiro do suposto esquema. Um dos ouvidos pela Polícia Federal no inquérito sobre Aécio, em Furnas, foi o ex-presidente Lula, do PT, que narrou aos delegados que o tucano nunca pediu a ele nenhum cargo em estatais públicas nos 8 anos em que o petista ocupou a presidência da República. Eduardo Paes, do PMDB, ex-prefeito do Rio de Janeiro, vira réu num processo sobre um campo de golfe obra da Olimpíada de 2016. Eduardo Paes, que foi prefeito entre 2009 e 2016, se tornou réu na ação civil pública de improbidade administrativa por supostas irregularidades na construção de um campo de golfe olímpico, na Barra da Tijuca. A construtora Fiore Empreendimentos Imobiliários Limitada, responsável pela obra, também é ré no processo. A ação foi proposta em dezembro de 2016. Na ocasião, a Justiça autorizou o bloqueio dos bens de Paes e da empreiteira. Segundo a acusação, a construtora deixou de pagar R$ 1.800.000 de impostos referentes a licenças ambientais. Segundo o Ministério Público Estadual, a construtora teria pedido a Paes, em março de 2013, que a prefeitura pagasse o tributo. O Ministério Público pede a devolução do valor corrigido, o que pode chegar a R$ 2.300.000. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o ex-deputado federal Arnaldo Madeira, do PSDB, sobre a crise política. O dia hoje aqui em São Paulo foi de muita nebulosidade, temperaturas amenas e até garoa. A máxima foi de 19 graus e esfriou mais agora à noite. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Segundo a meteorologia, as temperaturas continuam amenas no centro-sul do país e os gaúchos vão ter uma sexta-feira de tempo bem estável. Aliás, o alerta é para temporais no Rio Grande do Sul entre amanhã e domingo, por causa de uma área de baixa pressão que está se intensificando por lá e que provoca chuvas, mas de menor intensidade, também nos litorais paulista e capixaba. Com isso, o mar promete ficar bastante agitado desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. Nas outras áreas do país, quase nada muda. Chuvas no norte, algumas pancadas na faixa leste do Nordeste e tempo firme em toda essa área em amarelo. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Na capital gaúcha, mínima de 15 e máxima de 20 graus, com previsão de chuvas a qualquer hora. Em Curitiba não chove, mas o dia fica com muita nebulosidade e a máxima não passa dos 17 graus. Em BH, tempo firme com temperaturas entre 14 e 27 graus e em Campo Grande, calorão na casa dos 35 graus. Para São Paulo, a massa de ar seco continua influenciando o tempo apenas no interior do estado. Dessa forma, o sol continua predominando entre pouquíssimas nuvens e as temperaturas disparam à tarde. Chega a fazer até 34 graus em Votuporanga, no norte paulista, e 32 na cidade de São José do Rio Preto. Já na faixa leste, por causa da infiltração marítima, teremos muitas nuvens pela Grande São Paulo, pelo litoral e nos vales do Paraíba e do Ribeira. A máxima vai ficar em torno dos 20 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Para a região metropolitana, só no final de semana que volta a esquentar, viu? Nessa sexta-feira, teremos mínima de 12 graus e máxima à tarde de 21 graus. No sábado, pode fazer até 25 graus à tarde, já com tempo firme. E no domingo, calorão previsto de 29 graus, com bastante sol em toda a Grande São Paulo. A Polícia Federal lançou hoje a segunda fase da Operação Ixos contra o roubo de carga em 6 estados brasileiros. A operação mobilizou 450 policiais em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal. Foram cumpridos 91 mandados de prisão contra pessoas ligadas a quadrilhas de roubo de cargas. A maior parte das prisões foi em Goiás, onde a Polícia Militar Estadual apoiou a ação dos federais. Segundo a Polícia Federal, o foco desta fase é um grupo de empresários e agentes políticos que davam suporte financeiro ao roubo de carga em vários municípios brasileiros, gerando prejuízos de mais de 30 milhões de reais para os donos das cargas. Os envolvidos vão responder pelos crimes de roubo qualificado, cárcere privado, lavagem de dinheiro, organização criminosa e receptação.
Há participação de empresários, que foi identificado já na primeira fase também, que na verdade não são tecnicamente empresários, são criminosos também. O crime de receptação também é um crime previsto no Código Penal e tem uma importância significativa nesse modelo, haja vista que fomenta a prática desses crimes. Grande parte dessas cargas roubadas, elas são objeto de encomendas, que são realizadas por esses receptadores. A Operação Ixos 2 é um desdobramento da fase realizada em fevereiro, que apreendeu 30 pessoas acusadas pelos mesmos crimes. Nas ações dessa nova fase, os policiais de Goiás prenderam em flagrante um assaltante. As imagens do circuito interno de segurança de uma cabine da Polícia Rodoviária Federal de Anápolis, em Goiás, mostram o momento em que o criminoso recebe voz de prisão. O motorista vítima do assalto aproveitou a passagem do caminhão pela fiscalização para correr. Ao perceber a ação, os policiais federais cercaram o veículo. O assaltante saiu pela janela e foi rendido. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. No Twitter, o comandante do Exército, General Vilas Boas, cobrou segurança jurídica para militares envolvidos na operação das Forças Armadas no Rio. O general quer a revisão de uma lei. A lei determina que militares sejam julgados pela Justiça Comum quando cometem crimes dolosos contra a vida de civis. Um projeto de lei, já no Senado, prevê que tais crimes sejam julgados por tribunais militares quando cometidos por militares. Isso, ressalte-se, no caso de operações semelhantes à em curso no Rio. Conclusão inescapável. A justiça comum é vista como inadequada para e pelos militares, seja pela ineficiência, morosidade ou por motivo ainda a ser exposto. Certamente deve haver razões que sustentem a visão e o pleito das Forças Armadas, mas resta a questão: a qual justiça são submetidos os cidadãos comuns, se não a essa mesma justiça comum a todos? Hoje na Folha, ao tratar desse tema, o colunista Marco Aurélio Canônico lembrou: numa cidade, o Rio, em que quase todas as mortes cometidas por PMs viram autos de resistência, não são as forças de segurança que estão desamparadas nos tribunais. Dizer que matou em legítima defesa o tal auto de resistência é prática comum às polícias país afora, não só no Rio de Janeiro. Lembra o colunista que tal lei criaria um foro privilegiado para soldados que matem civis. E que isso, no contexto da atuação no Rio, não é proteção, é licença para matar. Vejamos um exemplo. Uma criança é morta por bala perdida em um tiroteio, disparo feito por soldado, uma ação contra traficantes. Quem vai discutir com um general ou com as Forças Armadas qual será o tribunal adequado? E qual o potencial de desgaste e conflitos embutido nessa ideia e projeto? Cabe ainda uma outra pergunta. Se aprovada, tal lei valeria para toda e qualquer operação semelhante das Forças Armadas em qualquer ponto do país? Nesse tempo tão estranho, isso soa estranho. E sim, porque gato escaldado quer distância de água fria. Boa noite. A Petrobras anunciou hoje que registrou lucro líquido de 316 milhões de reais no segundo semestre. O resultado representa uma queda de 14,6% em relação ao mesmo período de 2016. Na comparação com o primeiro trimestre, a queda no lucro foi de 93%. Segundo a Petrobras, o resultado refletiu as menores margens de derivados, a diminuição do volume vendido e a redução das despesas operacionais. Na Espanha, frequentadores de uma praia no sul foram surpreendidos com a chegada de um bote cheio de imigrantes. A embarcação com cerca de 50 pessoas chegou à praia de Zahara de los Antunes, que fica em Cádiz, por volta das 2 horas da tarde no horário local. Essas imagens foram feitas por banhistas e postadas nas redes sociais. Assim que o bote alcançou a areia, os imigrantes saíram correndo para não serem capturados. A Guarda Civil informou que ninguém foi detido. Ainda não existe uma confirmação oficial da origem destes imigrantes, mas pela proximidade, acredita-se que tenham vindo do norte da África. E agora as notícias do esporte com Juliana Verbonen e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-deputado federal Arnaldo Madeira, do PSDB. De maior favorito ao título, a precoce eliminação. Não deu para o Palmeiras na Libertadores. Celso, boa noite. Boa noite, Juliana. Foi uma triste noite para a torcida palmeirense. No tempo regulamentar,
o time venceu por 1-0, mas nos pênaltis o time perdeu 2 cobranças e deu adeus ao torneio continental. 38 mil vozes a favor do time brasileiro. Estádio que pulsa, decorado com bom gosto, vestido à altura da magnitude do evento. Linda moldura para o espetáculo que vale a sobrevivência, que enche de esperança o torcedor mais racional. Mesmo assim, o palmeirense sofre por alguns minutos, até que Moisés arranca o grito que estava preso. Alegria parcial, minha gente alviverde. 1-0 vai para pênaltis. Porém, quer o destino que a última cobrança caia nos pés do atleta mais criticado do elenco. E Egídio silencia o Allianz Parque. Colocar ele para bater não foi posto entre os primeiros. Você tem que respeitar a natureza dos fatos e tinham jogadores que não estavam com confiança para bater. Não se pode estar contente com uma eliminação, por mais que eu esteja orgulhoso do que esses caras jogaram hoje aí, do que eles honraram a camisa do Palmeiras até o último momento, deram a vida. Celso, um jogador profissional de um time como Palmeiras pode ficar sem confiança para bater? Eu trocaria. Na verdade, acho que o Cuca, ele foi... Ele sabe, ele não quis falar a real. Para mim, isso não tem nome, tem um outro nome, é medo. Imagina, estádio cheio, né, lotado, uma cobrança, uma decisão, aí o cara fala, poxa, se eu errar, vou ser execrado. E aí sobrou para o Bruno Henrique, que errou, e também para o Egídio, que perdeu o pênalti e é o mais crucificado nas redes sociais. Mas convenhamos, está longe de ser o vilão da história. Palmeiras não jogou absolutamente nada e não fez por merecer. Pois é. Agora, além do Palmeiras, o Atlético Mineiro decepcionou. Só o Grêmio avançou e hoje outros 2 brasileiros tentam seguir no torneio. Pois é, o Botafogo, que joga neste momento contra o Nacional, está vencendo no Rio de Janeiro por 2-0. Como venceu fora por 1-0, bastava um empate, mas já está vencendo por 2, está bem demais o Botafogo. Santos e Atlético Paranaense jogam às 9h45 da noite em Santos. E como venceu em Curitiba por 3-2, os santistas podem até perder por 1-0 ou por 2-1. O Atlético Mineiro ficou pelo caminho a empatar em 0-0 com o Jorge Wilstermann em BH. E o Grêmio começou perdendo, mas virou para garantir a vaga. A festa tricolor estava pronta, mas o silêncio tomou conta da arena do Grêmio aos 13 minutos. Correa recebeu na intermediária e acertou um belo chute, sem chances para Marcelo Groi. 1-0 Godoy Cruz. Aos 28, o goleiro Burian bateu roupa. Barrios aproveitou e rolou na medida para Pedro Rocha deixar tudo igual. O empate já dava vaga para o time gaúcho, mas Pedro Rocha queria mais. Na etapa final, aos 13, depois de Barrios ter acertado a trave, o camisa 9 estava no lugar certo para pegar a sobra e decretar a virada. Fim de jogo. 2-1 para o Grêmio, que espera agora por Botafogo ou Nacional do Uruguai nas quartas de final. O assunto agora é a seleção brasileira. O técnico Tite divulgou a lista dos convocados para os 2 próximos Jogos do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Celso. Juliana, a lista de convocados para os Jogos contra o Equador, dia 31 de agosto, e Colômbia, dia 5 de setembro, tem no gol a grande novidade. Cássio, do Corinthians, foi chamado pela primeira vez pelo treinador. Goleiros: Alisson, da Roma, Cássio, do Corinthians e Ederson, do Manchester City. Zagueiros: Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Miranda, da Inter de Milão, Thiago Silva, do Paris Saint-Germain e Rodrigo Caio, do São Paulo. Laterais: Daniel Alves, do Paris Saint-Germain, Fagner, do Corinthians, Marcelo, do Real Madrid e Felipe Luiz, do Atlético de Madrid. Meio-campistas: Casemiro, do Real Madrid, Fernandinho, do Manchester City, Paulinho, do Guangzhou Evergrande, Juliano, do Zenit, Renato Augusto, do Benjinguan, Felipe Coutinho, do Liverpool, William, do Chelsea e Luan, do Grêmio. Atacantes: Neymar, do Paris Saint-Germain,
Gabriel Jesus, do Manchester City, Taison, do Shakhtar e Roberto Firmino, do Liverpool. O Cássio se credenciou a essa situação de uma forma muito tranquila pelo desempenho que ele tem. E se pegar a regularidade dos últimos, talvez, 4, 5 anos dele. Pega 2012 para cá, tu vê o nível. Um momento que foi comigo, de não estar na equipe, de ser retirado da equipe, porém uma retomada e um redirecionamento e a sua convocação. Faltou o Vanderlei, mas tudo certo. Tá certo, Boa Celso, noite, até amanhã. amanhã. Gamberini. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-deputado federal Arnaldo Madeira, do PSDB. Até já. A confissão de culpa do PSDB na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o sociólogo Arnaldo Madeira, tucano histórico, de extensa carreira na política e que ocupou cargos de destaque na vida pública brasileira. Eu agradeço muito sua presença num momento da política em que há muito o que observar e pensar. Para começo de conversa, antes da gente falar do PSDB, o seu partido, que história é essa, Arnaldo Madeira? Do presidente Temer, está aí cheio de mesuras com João Dória e dizer claramente que o PMDB está de portas abertas para que Dória seja o candidato à presidência. Olha, eu acho que o Brasil hoje é um país à deriva. Os políticos estão atacando para tudo quanto é lado, porque não sabem para onde vão. Temos aí uma quantidade enorme de partidos, né? Falta de, digamos, de sintonia com o futuro do país. Então todo mundo joga para todo lado. Mas, Arnaldo Madeira, você acha que João Dória não sabe para onde ele quer ir? O João Dória quer ser presidente. Ele passa a ideia que ele sabe. O João Dória quer ser presidente. Mas ele quer ser presidente como o Geraldo Alckmin quer ser, como o Serra quer ser. Bom, é legítimo. É legítimo, todos querem ser. O que eu digo é o seguinte, essa coisa dos partidos, de você definir para onde vai o partido e tal, os partidos estão inteiramente à deriva. Veja o que aconteceu na Câmara dos Deputados, na votação da reforma política. Quer dizer, você tem distritão, eles enfiam na reforma política prazo de mandato para ministro do Supremo. Quer dizer, nós estamos chutando para todo lado. Ó. Parece aquele time de futebol que dá balãozinho na área, sabe? Pega a bola, levanta na área para ver se alguém cabeceia para o gol. Mas, assim, nos partidos, o PSDB está nesse tumulto, no plano das ideias, dos objetivos e do entendimento? Está, assim, nessa confusão? É evidente que está. Veja, o PSDB não conseguiu, nesse período todo, configurar, deixar claro, a sua postura política. Então, para falar de coisas que hoje já são esquecidas, o PSDB, quando houve a derrota da idade mínima na aposentadoria, criou o fator previdenciário. Depois é o próprio PSDB. Sim, no governo Fernando Henrique, você está falando. Sim. Depois é o próprio PSDB que vota para acabar com o fator previdenciário. Mesma coisa, o negócio da reeleição. O PSDB que criou a reeleição no governo Fernando Henrique. Depois, o presidente do PSDB faz uma declaração, não, a reeleição não deu certo, e vota contra. Então, o PSDB não consegue ter uma orientação permanente que mostre que ele tem uma perspectiva para o país, que ele tem... Agora, veja o que está acontecendo, por exemplo, nós falamos aqui do Distritão. O PSDB é um partido que tem no seu programa a ideia de voto distrital e de parlamentarismo. Pois bem... Distrital misto. No programa do PSDB não está se é misto, está voto distrital, porque tem uma divisão, uma parte, eu me incluo nessa parte, que é a favor do distrital puro. Mas o que prevalece é o distrital misto. Aí o PSDB vai e se posiciona a favor do distritão, com o argumento de que daqui a 4 anos vão fazer o distrital misto. Quer dizer, como uma transição. Quer dizer, isso inexiste. Imagina, um país que está nessa confusão toda, alguém acredita que vai voltar uma lei hoje para valer daqui a 4 anos? Agora, tem uma coisa assim, né? Você está julgando já para 4 anos, mas olhando o PSDB agora, vamos falar dessa campanha publicitária. De repente, aquela surpresa, entra um vídeo, o PSDB admitindo publicamente que errou.
não especifica o erro, mas admite publicamente que errou. Que sentido tem esse mea-culpa, Tucano? Eu quero dizer o seguinte, eu gosto muito do Tasso Gereissati, que é o nosso presidente, que, portanto, é o responsável... Interino, né? Interino, mas ele que está respondendo pela presidência do partido. Muito bem. Eu quero ver o que vai sair, porque, no fundo, está anunciando o seguinte, nós acertamos, mas também erramos. E no dia 17, que vai ter o programa, nós vamos falar sobre isso. Então, veja o programa no dia 17. Eu quero ver o que vai sair disso. Porque que o PSDB fez muitos acertos, fez alguns erros, é verdade. Agora, nenhum partido assume isso. Mas isso de dizer que errou, não especificando o erro, não há dúvida que essa campanha induz as pessoas a pensarem, bom, a que erro eles estão refletindo. Na própria cúpula do partido, vocês estão dizendo que isso aí é entregar para o eleitor, para a população, uma arma de autodestruição. Pode ser? Olha, veja que eles estão anunciando que vão fazer um programa no dia 17, se não me falha a memória, sobre esse tema. Então vamos ver o que vai vir nesse programa. Sim, mas em televisão você tem que falar o que tem que falar na hora. Não vai anunciar, olha, dia 17 eu vou completar o que eu estava falando agora. Não é isso. Tem esse imediatismo. Isso é uma coisa nova que está sendo colocada. Eu não sei, eu quero dar, pelo menos ao partido, a oportunidade de ver o que eles vão falar no dia 17. Em princípio... E quem não errou, hein? Está nesse balaio? Em princípio, é muito estranho. Quer dizer, em princípio, essa coisa você tem razão, é muito estranho você anunciar que errou e que vai explicar no que errou. Não, e agora, eu pergunto aí, do seu ponto de vista, um político tão experiente, né, e com tanto tempo na militância, é bom que se faça autocrítica, assim, de público, usando, inclusive, a palavra erro, né? O mea-culpa, o bater no peito e admitir que errou. Isso é bom do ponto de vista político? Eu tenho a impressão que, do ponto de vista da comunicação, isso não é uma coisa boa. Minha impressão pessoal. Agora, se o PSDB fosse, por exemplo, errar assim, olha, eu criei a reeleição e votei para acabar com a reeleição. Isso eu errei. Eu criei o fator previdenciário e votei para acabar com o fator previdenciário. Eu, na época do pré-sal, do aparecimento do pré-sal, votei para distribuir as verbas. Você está fazendo a campanha aqui, quer dizer que, no seu entender, é uma campanha que pode ser boa e trazer resultados positivos para o partido, e ele se diferencia dos demais partidos? Depende do que ele for falar. Eu não estou vendo o PSDB com essa gama de alcançar a verdade. Porque, eu repito, quando eu vejo a posição que o PSDB tomou em relação ao distritão, né, de certa forma renegando uma bandeira histórica que é o voto distrital, não está trabalhando para corrigir erros, não está inserindo em novos erros, está cometendo novos erros. Bom, sobre essa questão da reforma política, eu espero que tenhamos brevemente oportunidade de voltarmos a falar. E eu agradeço muito sua entrevista hoje. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Até daqui a pouco. Boa noite e até amanhã. Quer retomar as rédeas da sua vida? Confira as dicas do Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.